Eu demorei muito tempo para perceber isso, mas quase tudo que me fez ganhar dinheiro até hoje veio de alguma coisa que deu errado primeiro. E toda vez que eu olho minimamente para minha história, eu fico pensando como é que eu não percebi isso antes. Porque durante muito tempo, fracasso para mim era só isso mesmo, fracasso. Talvez tenha sido assim para você também. Um erro, um desvio, um sinal de que eu não era boa o suficiente, algo para mim esconder, sabe? Esquecer, superar rápido. Como se errar fosse quase que um defeito pessoal e não uma parte inevitável de qualquer caminho que seja de verdade, sabe? E foi só depois de errar muito, mas muito mesmo, que eu comecei a entender que fracasso ele não é o oposto de sucesso. Muito pelo contrário, o fracasso é matéria-prima. Só que toda matéria-prima, ele pode virar algo valioso ou virar lixo. Depende muito de como você trabalha com ele. E é exatamente isso que eu quero conversar hoje com você. Não como uma aula, não como uma fórmula mágica, mas como alguém que passou tempo demais tentando apagar o que deu errado, até perceber que estava jogando fora a única coisa que realmente era valiosa que eu tinha nas mãos e que contraintuitivamente era justamente o meu fracasso. Porque olha só, o problema nunca é de fato fracassar. O problema é você fracassar e não conseguir extrair nada disso. É passar por algo difícil, doloroso, frustrante e sair exatamente igual do outro lado. Quando isso acontece, você não perde só uma vez, porque você perde todas as vezes em que poderia ter usado aquela experiência como alavanca de progresso para a tua vida. E foi isso que durante muito tempo eu não entendi. Eu achava que o erro já era um castigo e era só aquilo mesmo, sabe? Que aquilo ali era só perda, que não tinha nada para tirar de bom. Mas não, o erro em si quase nunca é a coisa que mais nos custa. O que mais custa é não saber minimamente fazer dinheiro com ele depois. E é exatamente por isso que algumas pessoas conseguem avançar tanto em tão pouco tempo e outras ficam paradas por anos e mais anos só acumulando fracassos e nunca usando eles como trampolim para uma vida melhor. E não é porque umas pessoas são mais inteligentes que as outras, nem mais talentosas e nem mais sortudas. É porque algumas pessoas aprenderam a fazer algo muito específico com o que deu errado, que é exatamente o que tu vai aprender nesse vídeo aqui. Então já aproveita para te inscrever no canal para saber sempre que tiver vídeos novos chegando por aqui. E perceba uma coisa, tá? O mercado, ele não paga por perfeição. Ele nunca pagou. O mercado, ele paga para quem resolve problemas. E na maioria das vezes, quem resolve problemas de verdade é quem já esteve dentro deles. Só que quando você está dentro de um problema, essa é a última coisa que você consegue enxergar. Quando você está no meio de um fracasso, a sensação ela é muito específica. Parece que só você errou daquele jeito, que só você não conseguiu, que só você foi burra, lenta, incapaz. A dor ela cria meio que essa ilusão de isolamento, sabe? Como se você estivesse vivendo algo vergonhoso, vergonhoso demais até para ser compartilhado, como se ninguém mais fosse te entender. Só que essa sensação de exclusividade da dor quase nunca é real. Se você está enfrentando um problema agora, a chance de você ser a única pessoa do mundo passando por isso é mínima, muito menor do que você imagina. E quando essa ficha cai, algo muda dentro de ti, porque isso significa que o teu problema não é um acidente aleatório, ele é um padrão. E tudo que é um padrão pode ser entendido, organizado, resolvido e transformado em dinheiro depois. Mas para isso, você precisa sair um pouco de dentro dessa dor, sabe? Porque enquanto você está emocionalmente envolvida, afundada no problema, você não entende, você não aprende. É como tentar enxergar uma ilha estando dentro da ilha. Você não vai ver, por mais que você se esforce. Aprendizado, ele exige distância. E você começa a sair dessa ilha, dessa bolha, quando você para de se perguntar por que isso aconteceu comigo e começa a se perguntar o que exatamente está acontecendo aqui. Percebe a sutileza dessa pergunta? Só que não é só isso, tá? Tem mais. Uma pergunta bastante simples que quase ninguém se permite fazer, mas que é o cerne para você transformar fracasso em dinheiro, que é você começar a se perguntar: se outra pessoa estivesse passando exatamente pelo que eu passei ou pelo que eu tô passando agora, o que eu diria para ela fazer? Não na teoria, mas na prática. Que eu pediria para ela evitar? Onde eu diria: não vai por aí? Que decisões eu aconselharia ela a tomar? Porque quando você consegue responder isso, algo importante acontece. Você não só entendeu o problema, como você começou a construir um caminho de saída para ele. E é aqui que está o ponto central dessa aula ou desse vídeo, como você quiser chamar. Entender o problema não é suficiente. Muita gente entende o que deu errado, mas pouca gente sabe explicar como resolver. O valor ele não está na consciência do erro, mas na construção de um processo que evita o erro seu ou de outras pessoas no futuro. E é isso que transforma um fracasso em um ativo de verdade.
Quando você consegue organizar o caos em etapas, em decisões, em princípios, em ajustes claros, é nesse momento que algo muda e que você deixa de ser alguém que sofreu um problema e passa a ser alguém que sabe resolver um problema. É como alguém que se perdeu numa ilha, sabe? Conseguiu sair e depois voltou com um mapa. E esse mapa ele passa a ter valor, porque ele poupa tempo, energia, dor de quem ainda tá sem saber como sair de lá de dentro. E quando você sabe quando resolver um problema real, vivido na pele, você automaticamente constrói o que as pessoas hoje chamam de autoridade. Não aquela autoridade performática de quem só fala de sucesso, mas a autoridade silenciosa de quem já teve lá. A autoridade de quem conhece o percurso, de quem tem cicatriz. Porque você não só resolveu o problema, como você sabe exatamente onde estavam as maiores pedras do teu caminho naquele processo. E se essas pedras estavam lá para você, elas também vão estar lá para outras pessoas. E o principal, pessoas pagam para quem sabe indicar onde estão essas pedras, onde pisar, de quais pedras desviar e onde exatamente não tropeçar. Eu vou te dar um bom exemplo disso para que fique ainda mais palpável esse processo para você, tá? Em 2023, eu me afundei muito em algumas dívidas tentando ganhar dinheiro no digital através do mercado de afiliados. Eu gastei horrores em tráfego pago, eu comprei mais de 40 cursos nesse processo, entrei em crise e mais crise de ansiedade. Foi uma das fases mais desafiadoras da minha vida, sabe? E eu sentia que todo mundo conseguia ter resultado, menos eu. Eu me sentia literalmente um fracasso. Esses cursos aí que eu comprei e que eu sofri para pagar me afundaram muito. Que eu precisei colocar as cartas na mesa comigo mesma. E me fiz exatamente a mesma pergunta que eu te falei agora há pouco. Se outra pessoa estivesse passando por isso, o que eu diria para ela fazer? E eu anotei esse conselho para mim mesma, que basicamente era o seguinte: olha, querida, você quer viver da internet, mas você não tem mais um puto para gastar com tráfego e você não é ninguém nem para produzir conteúdo e menos ainda para ter um curso próprio. Afinal, você nunca teve resultado em nada. Mas é só isso mesmo que existe? Só tem esse caminho para você viver do digital? Você não sabe fazer mais nada? E foi a partir dessas perguntas que a minha vida deu uma bela de uma reviravolta. Não porque eu tive um insight bonito, mas porque eu tinha chegado num ponto em que continuar fingindo que aquele fracasso não existia já não era mais uma opção. Ou eu continuava tentando ignorar o que deu errado, ou eu começava a olhar com honestidade para o único lugar onde ainda havia alguma coisa aproveitável, que era exatamente o que eu sabia fazer. Os problemas que eu já tinha resolvido e que eu tinha resolvido na marra, inclusive, porque os cursos me deixavam ver navios. E como aquilo poderia, de alguma forma, gerar valor para alguém a ponto de eu ser paga por isso. E presta atenção nisso aqui, porque existe uma mentira muito sutil no mercado quando a gente fala de vender um conhecimento, uma solução, um serviço, alguma coisa para alguém, que é a mentira de que para você conseguir monetizar algo, você precisa de uma autoridade e que a autoridade vem de vitória, de quem sempre teve sucesso, talento, mas ela não vem disso. A autoridade, que a gente já conversou um pouquinho atrás, ela vem justamente de passar pelo fracasso. As pessoas confiam muito mais em quem já caiu e se levantou do que só em quem só aparece no palco contando os finais felizes o tempo todo. Porque quem já caiu alguma vez fala com precisão sobre o caminho, fala com detalhe, fala com verdade, e as pessoas se identificam por isso. Quando você compartilha uma dor que já foi processada, você não enfraquece a tua imagem, você fortalece, porque você passa a usar a tua história como prova da tua competência. E é exatamente por isso que a tua dor pode virar dinheiro sem você ter nenhum conflito moral por isso, porque você não está vendendo sofrimento e nem uma mágica vazia. Você está oferecendo uma solução real, um mapa do caminho que você passou com as facilidades que você teve que descobrir quebrando a cara. Ou seja, você está economizando tempo, energia e dor de quem ainda está preso onde você já descobriu a saída. Foi exatamente isso que eu fiz e ainda faço todos os dias. Eu descobri que, embora eu fosse um fracasso em quase tudo relacionado ao digital, no processo de tentar dar certo, naqueles cursos horríveis que eu comprei lá no meu começo, eu acabei errando muito e criando muito errado. Criando logo, fazendo arte, criando e-commerce para vender os famosos produtos validados. E eu aprendi na insistência como fazer essas coisas de uma maneira legal. E eu percebi que empresas precisavam e pagavam justamente para quem sabia fazer isso, porque elas não tinham tempo nem vontade de aprender errando como eu precisei aprender lá atrás. E eu comecei então a fazer isso. E desde então a minha vida mudou. Eu não fiquei rica prestando serviço para a empresa, mas isso me tirou da dívida e me deu uma liberdade que, sério, não tem nem palavras para explicar. E hoje, além de eu seguir atuando nesses bastidores, que realmente mudou a minha vida, vendendo esses serviços e ganhando dinheiro com eles, eu ainda consigo hoje ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo. Inclusive, caso tu queira conhecer um pouco mais do meu treinamento, Método de Viver de Orgânico, o link tá aqui na descrição. A verdade é que fracassar no mercado de afiliados foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida.
porque me ensinou que qualquer coisa que dá errado carrega informação valiosa se você estiver disposta a olhar. Fracasso existe para virar ferramenta do sucesso. Não porque você quer monetizar a dor, mas porque você se permite aprender a crescer e prosperar com ela. Porque quando você para de fugir do fracasso e começa a observar com atenção o que ele revelou, você começa a enxergar padrões, decisões que deram errado, caminhos que não funcionaram, pontos onde você travou, ajustes que ninguém te contou e que você teve que fazer sozinho. E é aí que as coisas começam a mudar. Porque essas informações, elas não podem ficar presas só dentro da tua cabeça. Elas precisam virar critério, virar direção, virar formas de fazer melhor. E é exatamente disso que nasce valor no mundo real. Eu acredito genuinamente que toda entrega que realmente funciona, seja de um produto, de um serviço, uma solução, uma decisão, um conteúdo, não importa, se sustenta no mesmo conhecimento prático, se sustenta na mesma base. Conhecimento prático, contexto real e alguém que sabe o que está fazendo porque já passou por aquilo. Se você resolver um problema real, você já carrega essas coisas, mesmo que nunca tenha parado para organizar dessa forma. Transformar fracasso em produto ou serviço não começa com uma ideia genial. Começa com uma pergunta honesta. O que eu sei hoje que eu não sabia antes de passar por isso? O que mudou na minha forma de pensar, de agir, de decidir? Que atalhos eu descobri? Que erros eu evitaria se eu tivesse que começar de novo? Que ferramentas me ajudariam? Ou ainda, que ferramentas teriam facilitado o meu processo? Quando você responde isso com profundidade, você começa a desenhar algo que pode ser ensinado, orientado, acompanhado ou ainda estruturado para outra pessoa. Não precisa ser grandioso, não precisa ser revolucionário, precisa ser útil. Precisa resolver algo específico para alguém específico. E isso vale para você criar um produto físico, para você criar um curso, um serviço, uma mentoria, não importa. A lógica é exatamente a mesma. A Luana Carolina, por exemplo, criou a Studies porque precisava de cadernos bonitos para se sentir mais motivada a estudar. E notou que mais pessoas precisavam fazer o mesmo. Médicos, psicólogos geralmente escolhem a medicina ou a psicologia, que seja, porque já viram de perto alguém que eles amavam sofrer. Eu criei o VDO porque eu quero que mais pessoas tenham a chance de viver do digital, mesmo que não tenham grana para gastar com tráfego, como eu estava lá atrás. Fracasso vira direção quando é bem interpretado. E é assim que você cria diferencial competitivo, porque ninguém consegue copiar o que você viveu. Podem copiar suas técnicas, seus frameworks, as palavras bonitas, seus anúncios, mas não conseguem copiar o contexto, a vivência, o olhar refinado que você desenvolver ao viver o seu processo. Aquilo que você tentou esconder por vergonha quase nunca some. Ele só muda de lugar, vira silêncio, vira trava, vira insegurança, vira medo de se expor. E o irônico é que na maioria das vezes é exatamente isso que você tenta esconder que te posiciona melhor. Porque você é a parte bonita da história que gera confiança para alguém querer passar o cartão para você. É a parte confusa, a parte mal resolvida, a parte em que você teve que decidir sem saber direito o que você estava fazendo. O que você achou que te desautorizava de vender, de ganhar dinheiro, muitas vezes é justamente o que faz alguém do outro lado pensar: nossa, essa pessoa me entende. Porque ela não tá falando de um lugar ideal, ela tá falando de algo vivido. Só que para enxergar isso exige maturidade, exige parar de tratar o fracasso como identidade. Eu sou isso, eu sou o que deu errado, e começar a tratar o fracasso como dado, como informação, como feedback bruto da tua vida. Algo que não define quem você é, mas revela o que você aprendeu do jeito mais honesto possível. Quando você faz essa virada, algo muda internamente. Você para de fugir da tua própria história, para de tentar reescrever o passado para parecer melhor ou mais bonito. Começa a usar o que você viveu com inteligência, sem drama, sem romantização, mas de um jeito vívido. E aí fica claro que transformar fracasso em dinheiro não tem nada a ver com monetização agressiva, tem a ver com você gerar valor. E valor nasce quando você ajuda alguém a sair de um lugar difícil com mais clareza do que quando você teve. Quando você encurta caminhos que você percorreu no escuro, quando você organiza um caos que um dia também foi seu. Fracasso bem trabalhado não te diminui, ele te posiciona. E quanto mais honesto você for com aquilo que você viveu, mais forte é o valor que você vai conseguir entregar nos produtos que você vai criar, sejam eles produtos físicos ou digitais, não importa. Porque ninguém confia em quem nunca se perdeu. A gente tende a confiar justamente em quem se perdeu e se encontrou e sabe explicar qual é o melhor ou o mais curto caminho para chegar no resultado desejado. Então, pensa nisso, tá? Guarda essas informações porque elas realmente podem mudar a tua vida. Se esse vídeo tá fazendo sentido pra ti, não finge que ele não fez, tá? Não fecha agora como se fosse mais um conteúdo que você consumiu e esqueceu depois.
Porque ou você começa a olhar com honestidade para o que deu errado na tua vida, ou vai continuar repetindo os mesmos padrões e não vai tirar nada de proveito deles. Então, se esse tipo de conversa faz sentido para ti, aproveita já e já te inscreve no canal e deixa um like aqui, que é um sinal para o YouTube de que esse tipo de conteúdo precisa chegar em mais gente que ainda está fugindo da própria história. E se você já tiver coragem para já começar a dar um passo em direção à sua mudança, em sua monetização, já comenta aqui embaixo qual foi o fracasso que mais te marcou, que eu mesma vou te responder e te dizer qual que é o melhor caminho para você tomar. Porque enquanto você tratar os teus fracassos como algo a esconder, eles sempre vão te travar. Quando você começar a olhar de frente, ele pode virar algo infinitamente maior e melhor do que você talvez consiga imaginar.